E eu pensei, meu Deus, se esse avião levantar voo, ele vai cair. Bem em mim. Poderia ser, porque eu estava na trajetória dele. E então ele derrapou na pista nessa hora. É quando eu entrei na redação, naquele dia, até me aplaudiram, né? Ademir dos Santos. Mais de 20 anos de trabalho como repórter cinematográfico. Participou de coberturas incríveis e também inusitadas. Apanhei, levei uma paulada na cabeça numa cobertura. E olha, o cinegrafista tá gravando. Ele é nosso convidado de hoje para falar sobre a realidade de trabalhar registrando imagens para o jornalismo no dia a dia. A imagem é algo que eu acho que mexe com a gente, né? Uma boa imagem, aquela imagem de infância que você tem de alguma coisa que te tocou, ela não sai da tua mente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Hoje vamos receber aqui uma pessoa muito importante, conhecido no meio jornalístico aqui de Londrina como o poeta das imagens. Eu tenho o prazer de receber Ademir dos Santos. Tudo bem, Prazer Eduardo? recebê-lo, Ademir. Eduardo Ilhamas. Uma satisfação imensa, mesmo. Que legal poder recebê-lo aqui. Para quem não conhece o Ademir dos Santos, repórter cinematográfico há muitos e muitos anos aqui em Londrina, já gravou aí, só para a gente ter uma ideia, Globo Repórter, Fantástico, Esporte Espetacular, tudo o que você imaginar, esse homem aqui já registrou nas imagens. Inclusive, eu começo perguntando para você, Ademir, em uma época que a imagem valia talvez muito mais do que hoje, porque hoje em dia a gente tem ali o celular, as pessoas conseguem fazer uma imagem rapidamente, né? Antes isso era mais valorizado? Com certeza, né? A gente vem de uma época em que uma imagem valia muito no sentido de ser algo não tão atingível, né? Então não era todo mundo que tinha essa possibilidade. E quem dominava essa arte estava na vanguarda, né? Falava, nossa, nossa, você trabalha com isso, trabalha com imagem, né? Havia toda uma questão de uma valorização maior do que se tem hoje, talvez, porque eu acho que uma boa imagem é sempre uma boa imagem. Tá certo. E existem alguns padrões, né, para a gente conseguir uma boa imagem. Por exemplo, mesmo que eu seja um repórter cinematográfico, esteja fazendo uma produção, uma superprodução de um documentário, ou se eu vou tirar uma foto ali no aniversário de uma criança, alguns conceitos a gente precisa sempre ter em mente antes de sair fazendo a imagem, né? Apesar que a gente sai fazendo no aniversário é um exemplo meio bobo, mas que a gente sai fazendo, mas algumas não prestam, né? Eu acho que assim, existe aquela sonho e realidade, né? A gente pensa Expectativa. expectativa, né, e realidade. Por assim, a gente tem muitas expectativas com relação à imagem. A gente às vezes antes de sair para um set de gravação, pensa, olha, vou fazer assim, vou fazer assado. Quando chega, muda tudo, muda a luz, chove, de repente começa a gravar, tá tudo bem, o áudio começa a dar algum problema porque alguém ligou uma serra não sei aonde, você tem que parar a gravação. Então a gente tem muitos percalços no meio do caminho, né? Muitas coisas que não dão certo. Mas o que eu sempre penso é que uma boa imagem, ela é construída principalmente quando você se dedica, né? Quer fazer, faz um planejamento antes. Equipamento, a gente sempre diz, equipamento é muito bom. Se você tem um bom na mão, perfeito. Mas se você tem um celular e ele ainda não é o top de linha, também dá para fazer boas imagens. Basta você estudar um pouquinho, planejar o que você vai fazer, escolher o ambiente certo. E eu sempre penso também que as pessoas são importantes nessa imagem, né? Então, se você tem um bom personagem, se você tem alguém agradável, você vai com certeza naquele ambiente fazer uma boa imagem. Legal. Ademir, conta pra gente um pouco da sua trajetória aí na televisão, né? Como que você começou? A história já vem de família, né? Sim, eu sou filho de cameraman. Meu pai trabalhou por mais de 30 anos com essa área. Trabalhava no estúdio e desde pequenininho eu tomei gosto pela coisa porque eu acompanhava ele em muitas. Às vezes a emissora na época permitia, né, que filho de funcionário entrasse até no turno de trabalho. Então meu pai ia cumprir as 6 horas de trabalho dele, fim de semana, e eu ia junto. Né? Então, assim, teve programas de auditório, né, que aconteciam nessa época em que eu cheguei a participar, inclusive no jurado distribuindo doce para as crianças, sabe? Coisas assim que acabava acontecendo e para mim aquilo tudo era muito legal. E aí, assim, automaticamente, por tomar gosto por isso, né, eu quis ser dessa área. E aí, quando eu comecei, foi logo que eu voltei do quartel,
Meu primeiro emprego foi no SBT. Eu entrei na TV Cidade na época aqui em Londrina. Comecei como o PJ, que a gente chamava, que carregava aquele videotape do lado, né? Que era enorme, né? Então, assim, a gente brincava que era ligado a um cordão umbilical, né? Que era um cabo que era ligado à câmera, quando as câmeras ainda não tinham a gravação internamente, Uau. né? Então, nessa época, eu comecei ajudando isso. Então, nesse sentido. E aí, a partir daí, eu passei para assistente de estúdio, depois para câmera de estúdio, produção, fiz muita produção comercial e até entrar no jornalismo efetivamente como repórter cinematográfico. Legal. Conta pra gente, muitas situações você já passou? Você lembra de alguma inusitada ou perigosa ou emocionante, algo que te marcou aí? Eduardo, na minha trajetória como cinegrafista, repórter cinematográfico, eu passei alguns apertos. Eu já tive que correr para não apanhar, eu já apanhei, levei uma paulada na cabeça numa cobertura, Uma paulada na uma cabeça? paulada. Conta melhor pra gente essa. Foi na região norte, nos cinco Uhum. conjuntos, né? Na época, último comício do Rauli, Uhum. na época que ele disputava com Bellinati, Sim. quando o Bellinati foi tri-prefeito. E nesse comício, no finalzinho dele, teve uma pancadaria lá, a briga entre as partes, né? E eu Você lá estava no meio filmando. registrando, eu estava filmando, né? Porque estava, de certa É. forma, isso é um senso jornalístico, né? Aham. O pessoal se quebrando, então gente que levou pedrada, gente que levou paulada, então gente que se machucou e numa dessas eles tentaram me pegar também, porque daí, olha, o cinegrafista tá gravando. E aí, na verdade, eu tentei interpelar, dar uma segurada, olha, calma, eu só tô fazendo o meu trabalho, mas veio alguém de trás de todo mundo e já desceu o porrete. Eu Eita. tive que sair correndo para realmente não apanhar mais. E aí, modéstia à parte, eu até corro bem. E olha que nessa hora, na hora do sufoco, a gente corre muito, né? Com E aí eu equipamento e consegui, tudo. com equipamento e tudo. E, na época era um celular Motorola, daqueles Ah, tijolão. Me lembro sei. que eu corria com a câmera do lado e o celular estava na cintura e ele começou a querer cair. E eu Nossa. tive que pegar ele aqui e ele ficou quicando na minha mão. E eu pensava, se cair, vai ficar. É. E no fim não caiu, enfim. Aí foi pro hospital, foram 7 pontos, né? Uau, Então, foi assim, grave fiquei mesmo. afastado, foi grave. Fiquei afastado um período, né? Virei notícia, né? Fiquei famoso por ter apanhado. Falou assim, o que Mudou a notícia e virou você. mudou, vem, né? Então, assim, é o tipo de coisa que não é agradável, ao mesmo tempo, tudo é experiência, né? A gente vai passando por esses processos Uhum. e vai percebendo, né? Como é que você pode também fazer um registro tentando se preservar, né? Uhum. Mas tem hora que não tem jeito. A gente, principalmente quem está envolvido com o jornalismo diário, sabe que você pode se machucar porque você está no meio do tumulto, né? Uhum. Fala pessoal, tudo bem? Interrompendo aqui o podcast rapidinho, só para mostrar esse vídeo no YouTube aqui, ó, que a gente não aparece, mas olha só, ele fez 458 mil visualizações e olha só o quanto ele rendeu, ó. E sabe o que é o mais interessante? Eu revelo o nome deste canal, como a gente construiu esse canal e monetizou com apenas 5 vídeos, tá? Eu mostro tudo isso num estudo de caso, não revelo só o nome desse canal aqui não. Eu mostro também outras situações e outros canais e claro, o que você precisa entender antes de criar um canal aqui no YouTube. Então, clica no primeiro comentário fixado aí e assiste a aula lá enquanto ela está disponível gratuitamente. Um abraço. O que mais que você me conta aí? Essa aí foi divertida. Quer dizer, pra gente agora, né? Porque pro Ademir não deve ter sido. Mas e emocionante, assim, Ademir, que te marcou, de repente, como repórter cinematográfico. A gente fala repórter cinematográfico porque, para quem não sabe, o Ademir, por exemplo, produzia, ajudava, né, no conceito da reportagem. Não é simplesmente chegar lá e eu faço a imagem, você se vira com o texto aí. Não, muito diferente disso, né, Ademir? Sim. Se fosse dar uma explicação sobre isso, fotografia e imagem, elas andam juntas, né? Porque a cinematografia é uma imagem em movimento, né? O princípio da fotografia vem antes, né? Mas a imagem ela tem essa característica. E você dá vida para essa imagem em vários quadros, que seja bem construída, bem feita, exige que você tenha um certo entendimento. E nesse sentido é uma coisa que eu sempre busquei, né? Então, Uhum. assim, eu acho que é importante que a gente realmente vá se aprimorando, né? Principalmente porque houveram muitas mudanças, né, da Uhum. questão da TV analógica para TV digital, Ixi. e aí depois vem 4K, e aí os K só vão chegando, né? E a gente vai tendo que se atualizar. E, ao mesmo tempo, veio a era do celular, que daí também permitiu que outras pessoas experimentassem isso. A própria questão de
as tinham uma gama muito maior, né, de um espaço para elas. Hoje em dia, os canais que surgiram, porque nós estamos falando de um canal, né, Uhum. e a gente pode ter, né, um canal e você pode se mostrar, se divulgar através dele. O que eu acho que é muito legal porque ficou mais democrático, né? É Exato. uma maneira de você também estar podendo se manifestar, ao mesmo tempo mostrar o seu produto, quem você é, o que você faz, o que você tem como conteúdo. Se ele realmente é bom, eu acho que tem que ser isso mesmo, ele tem que ir para frente. Com Legal. relação à pergunta que você me fez de imagens boas, eu diria assim que entre a gente, por exemplo, nós fizemos algumas reportagens juntos que foram muito boas, hilárias, né? Eu diria Boa. assim, né? De se divertir trabalhando. E eu acho que o trabalho ele tem que ter essa característica. A gente precisa encontrar alguma maneira de se divertir, né? De realmente fazer com leveza, porque não é fácil trabalhar, né? A gente sabe disso, né? A rotina ela vai consumindo a gente. Então é importante que a gente se encontre no meio de tudo para realmente fazer aquilo que gosta da melhor maneira. Muito legal. Ademir, nesses anos todos aí, você passou por várias pessoas também, né? Muitos que ficaram depois reconhecidos nacionalmente, né? Como grandes repórteres, grandes apresentadores e tudo mais. Sim. Como é para você também vê-los hoje em dia, sei lá, de repente correspondente, não sei aonde, né? Fora do país? É interessante você saber que você contribuiu também. E conta alguém aí, se você puder falar. Poderia citar, vamos tentar, né, lembrar, porque eu acho que todos, eu diria assim, são importantes. Eu tenho uma característica que eu Menos eu, sempre. mas fora eu, Fora do ordem, Lhamas? Não, assim, de todos com quem eu trabalhei, e foram muitos, assim. Meu amigo até cinegrafista que a gente brinca, eu acho que eu trabalhei com mais repórteres que você, né? Porque nessa trajetória foram muitos. Então, assim, desde a época que eu trabalhei SBT, Globo, RIC. Então, assim, tem muitos nomes que, inclusive, se eu fosse citar aqui, eu não é. lembraria de todos. Mas os que se despontaram aqui em Londrina, Wilson Kirsch, Uhum. né? Que ficou um bom tempo com a gente aqui, né? Cristina Matos, né? Se fôssemos partir para Curitiba, Parracho, Fernando Fernando Parracho, Parracho. né? Sandra Dal Piccolo, Ana Zimmermann, eu trabalhei com ela uma vez só assim, mas coloco no meu currículo também. Dulcinea Novas, Cinema né? Vaz, é sério, Assim, clássico. nossa, ela é muito reconhecida, né? Tanto é que quando eu trabalhei com ela, não foi aqui em Londrina, foi em Curitiba, né? Ela é uma sumidade assim, porque ela anda na rua e todo mundo quer um autógrafo, né? Fica interpelando, tá produzindo e ela tá tendo que parar para dar atenção. Que é uma característica de quem acaba alcançando um patamar a mais na fama, né? Que eu acho Legal. que faz parte do jogo, mas o jornalismo, eu penso que para quem começa ou para quem está lá na ponta, ele é o mesmo, é a responsabilidade com aquilo que você está levando de informação. Demir, você fez uma imagem que rodou o mundo aí, que era de uma aeronave que foi levantar voo aqui em Londrina mesmo, e de repente abortou tudo, freou, mudou. Conta pra gente como é que foi essa imagem, o que que você estava fazendo ali na cabeceira da pista e mudou tudo no dia, né? Que você tinha planejado. Então, foi um avião da TAM, né, que foi decolar. Eu estava produzindo, né, um material que era para os 75 anos do Aeroclube de Londrina. Então a gente tinha entrevistados que iriam falar sobre a questão do ser piloto, do aeroclube, de quanto tempo, né, dos saltos de paraquedas e tudo isso. Pessoas que estão ligadas ao aeroclube. E aí, entre um entrevistado e outro, estava dois aviões da TAM na pista. E eu falei pro Thiago Pereira, que era o repórter que Uhum. estava comigo no dia, olha, eu vou dar uma saidinha rápida de uma meia hora e eu vou fazer esse avião decolando. Eu sabia mais ou menos o horário, né? A gente acaba acostumando que Londrina não tem tantos voos assim, eles têm os Aham. horários mais específicos. Não, eu vou fazer essa imagem. E era perto das 11 horas. E me posicionei na cabeceira da pista, num local hoje, inclusive, que a gente nem pode mais, né? Porque o aeroporto passou por reformas. Me posicionei e estou esperando o avião levantar voo. Na hora que ele começa, porque daí você já começa a ouvir, né? Ele dando aquela puxada na Uhum. aceleração, a turbina acionada ao máximo. Ele saiu e ele começou a balançar na pista. E então ele derrapou na pista nessa hora. E o piloto teve que recuar. Então, assim, entre esse processo que foi meio rápido, de você olhar o avião vindo, né? E eu sempre digo assim, que nessa imagem eu vendi muito bem a cidade, né? Porque eu tinha o aeroporto bem,
a pista bem enquadrada, o avião bem enquadrado, a cidade ao fundo e aquele asfalto da pista todo, tava calor, né? Saindo Vapor, assim, aquele aquela imagem, vapor, né? aquela imagem assim que você olha e fala, nossa, que imagem legal, diferente, né? Então essa imagem realmente correu o mundo. Foi muito rápido, assim, entre eu fazer. A gente teve que levar correndo, porque não tinha o stream para mandar para a TV. Eu tive que pedir pro nosso colega, né? Levar Para correndo. Daniel, né? Para que ele levasse para a TV rapidinho. Já tirei, né? O disco óptico, né? Que era o que a gente tinha da câmera na época, era uma Sony. E ele já levou para a TV, já colocaram no ar, que pegou bem pertinho mais do fim do jornal. E eu sei que essa imagem daí, assim, modéstia à parte, né, falando sobre isso, o reconhecimento do trabalho, né? Quando eu entrei na redação, naquele dia, até me aplaudiram, né? Pelo feito, porque assim, é estar certo no lugar certo, na hora certa, né? E Isso não é acertar uma coisa. acertar a E imagem, acertar a porque imagem. poderia ter vindo desfocado, que é uma imagem não é simples de Isso. fazer, né? Isso que E, muita gente não entende exato. no manual ali, né? Não É, é e um aí, celular. e aí tem o lado humano, né? Porque nessa hora, quando eu percebi que o avião saiu e que ele meio que deu uma desgovernada, eu pensei, meu Deus, se esse avião levantar voo, ele vai cair. Bem em mim. Poderia ser, porque eu estava na trajetória dele, né? Então eu já pensei, para que lado eu corro? Ou como eu faço? Eu faço a imagem e espero, o que que eu faço? Porque daí você não tem muitas alternativas, tem que ser profissional, né? Então foi o que eu fiz, me posicionei e falei, nossa, agora. E fiquei na espreita. Mas o piloto, né, que era habilidoso, realmente percebeu que havia alguma coisa errada e não decolou. Que legal. Ademir, um dos fatos mais legais de sempre, assim, que todos os repórteres falavam de trabalhar com você, é a parte, você falou, não só a parte humana, porque você sempre acolheu muito bem, então a pessoa, o repórter tinha acabado de se formar, tá lá tremendo, você dava tranquilidade para esse repórter. Não que o outro estilo, que é mais bruto, não seja importante também, né? Porque no crescimento ali o repórter precisa dos dois, mas você acolhia muito bem e nunca deixou de estudar, nunca deixou de querer buscar aquela imagem melhor, chegar num lugar e fazer aquela luz, né? Uhum. Hoje aqui, por exemplo, o Ademir montou aqui para a gente conseguir fazer com esse cenário que não é fácil, com a luz entrando de fundo, né, Ademir? Sim, sim. Nunca deixou de estudar e nunca perdeu essa paixão pela imagem, por produzir? Não, eu acho que a imagem é algo que eu acho que mexe com a gente, né? Uma boa imagem, aquela imagem de infância que você tem de alguma coisa que te tocou, ela não sai da tua mente. Então, eu acho que um pouco do tentar fazer uma boa imagem é um pouco isso, né? É levar um sentimento, algo que realmente a pessoa olha e fala: Nossa, que bem construído isso, que bem caprichado, que pôr do sol maravilhoso. E até tem um colega, né, que é o Vandressen, que é um guru, né, que foi inclusive chefe na de Curitiba, né, Sim, dos sim. cinegrafistas e Muitos tal. anos, né? Uma vez eu conversando com ele e ele falou uma coisa que me marcou. Às vezes faz uma produção em que para conseguir uma boa imagem, você se rala, você se desdobra e você, nossa, você se entrega para aquilo. E não sai tudo aquilo, né? Ainda que você se esforce. E aí também tem o lado de que às vezes um pôr do sol, uma imagem, quando você faz, todo mundo fala, nossa, que imagem sensacional, bonita, não sei o quê. Mas se você só enquadrou o sol, falou assim, vamos lá, Deus já fez isso maravilhoso, né? O Exato. sol por si só é maravilhoso. Então, assim, a questão é como você interfere nele. Se você coloca, de repente, no meu ângulo aqui, o microfone, a câmera e esse copo, e o sol ali refletindo no copo, brilhando e reluzindo, aí essa imagem, ela passa a ser uma obra minha. Se for só o sol, é uma obra de Deus, né? Então Exatamente. é a questão de como você, com a sua sensibilidade, faz com que algo se transforme e seja um pouquinho diferente e com uma perspectiva diferente. Que quem estiver assistindo vai olhar e vai falar assim: Nossa, que legal isso. Muito interessante. E tem novidade, né, Ademir? Porque a partir de agora, Ademir dos Santos oferece os seus trabalhos, né, aqui junto do Estúdio Lhamas. Então você é o responsável aí por registrar aí as pessoas que querem fazer criativos, anúncios,
podcasts, apenas gravações mesmo Sim. para o YouTube, né? Poder contar não só com a sua experiência e expertise na câmera, Sim. né, e nas imagens, como também nessa orientação toda aí que você já sempre costumou ofertar para grandes profissionais. Ele me ajudou muito, inclusive, eu posso dizer tranquilamente isso. Te agradeço por isso, né? Vamos lá, todo projeto é um desafio, né? Mas, pelos anos de experiência, o fato de olhar alguém se posicionando, falando, como se fala, tudo isso é uma coisa que, pela experiência, eu consigo ajudar também. Uhum. Porque é uma questão de, como eu acabei de falar, a imagem ela se dá por si só, porque é uma imagem, mas o posicionamento, como fazer, né, como falar, como se posicionar, isso se a pessoa às vezes tem alguma dificuldade, a gente também pode contribuir. Porque assim, como eu já falei, né, foram vários repórteres, e repórter quando está começando, quem está começando sabe disso, é muito difícil. Diria que é difícil para mim também estar aqui, como repórter cinematográfico que não está acostumado a ficar na frente da câmera, né? É sempre aquela, nossa, será que eu estou bem? Será que eu estou bem posicionado? Se não estou, claro que a gente tem uma noção de como tem que ficar, mas nunca é fácil totalmente para aquele que não está acostumado vir para esse lado. Mas a gente que fica atrás das câmeras e com esse olhar de como cuidar bem da imagem, está bem preparado para orientar. Muito legal, que é o que a gente sempre diz, né? A gente sempre falou, não é só o que você fala, é como você fala, como você aparece e também, principalmente, e muito importante também, por quê, né? Então aqui a gente traz tudo isso, porque nós já fizemos, nós já temos resultados, não só no YouTube, mas resultados também com treinamentos. E não assim com outro, ajudei outra pessoa, não, os nossos mesmo, todos internos. Então a gente passou por todo esse processo e agora a gente começa a também auxiliar outras pessoas. Então a gente fez um caminho inverso, não é assim, eu vou oferecer um serviço, ajudar os outros e vou aprendendo com isso. Não, aqui é o contrário, a gente criamos canais no YouTube, vários, criamos treinamentos, então temos premiações e tudo. E a partir de agora, com esse espaço, com o Ademir dos Santos aqui, ó, poeta das imagens, a gente passa a ofertar também algo a mais, algo para você aqui de Londrina, região, que de repente já foi num estúdio bonito, né, Ademir? Gravou um vídeo bonito, Sim, porque aqui a gente tem excelentes profissionais mesmo, sim. excelentes estúdios, mas aí postou lá e não aconteceu nada, não vendeu, não trouxe mais inscritos. Então, esse é o nosso diferencial aqui, além de toda a estrutura, essa vista mais linda de Londrina. E não tem só essa vista, né, Ademir? A Não, diferença aqui a gente são tem várias locações, multicenários, né? muitos cenários, várias locações, vai depender da sua demanda, né? Daquilo que o nosso nosso parceiro vai precisar, né? E a gente vai tentar ajustar da melhor forma possível para que ele realmente fique satisfeito com o resultado final. Exatamente. E não só o resultado final da imagem, porque isso aí é certeza que vai ficar excelente, porque nós temos profissionais, equipamentos, tudo da melhor qualidade. É o resultado que você almeja ali, ou visualizações, ou inscritos, seguidores, enfim, dinheiro mesmo, né? Milhões aí na sua conta, que é o que a gente ensina e mostra aqui como é que faz. E estaremos agora, a partir de agora, podendo ajudar você aqui em Londrina e região também. Então, eu queria agradecer a Ademir dos Santos, o Dói. poeta das imagens. Muito obrigado por ter Valeu. vindo hoje aqui gravar com a gente e muito obrigado por aceitar também essa parceria, trazer todo o seu conhecimento. Não é fácil tirar um profissional desse do mercado de trabalho para trazer para um ambiente assim e para ajudar você que está aí precisando de um vídeo que realmente converta para aquilo que você quer, né, Ademir? Com certeza. Muito Muito obrigado, de verdade mesmo, de coração agradeço e estamos aí pro que der e vier, né? É isso aí. Isso aí. Um abraço, Valeu, gente. parceria. Até mais. Tchau na câmera do meio. Tchau.